Shalom, queridos. Hoje é Jeremias capítulo 25. O profeta lembra ao povo que há 23 anos tem anunciado a palavra do Senhor ao povo de Judá. Com isso, Jeremias lembra a eles de que desde que começou a exortá-los, eles não têm dado ouvidos. Com isso, o mal agora é inevitável. E grande a desgraça está assolando Jerusalém. Tudo isso porque em 23 anos eles ouviram e não obedeceram. Ainda neste capítulo, o Senhor revela ao profeta qual o tempo de duração do cativeiro, que é de 70 anos. Provavelmente foi este o capítulo que o profeta Daniel leu para descobrir a duração do cativeiro na Babilônia. Você sabe que os profetas liam, não deixavam a Bíblia de canto, não. Eles liam, porque se uma pessoa está profetizando, falando as coisas de Deus, que os recados de Deus, ele tem, com certeza, intimidade com a Bíblia que já estava escrita. Na época dele não tinha a Bíblia completa. Mas provavelmente Daniel leu essa passagem para saber que o cativeiro seria de 70 anos. Nós estamos em Jeremias, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 7. Você não ouviram. Eles não estavam ouvindo. Não adiantava Jeremias falar, porque adiantava porque estava obedecendo a Deus, mas eles não ouviam. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto: durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvido. Até parecido com as minhas conversas, né, de 22 a 23 anos também nesse ministério. Desde que cheguei, que minha conversa era vamos orar. Vamos orar. Era a 2ª Crônica 7,14. Era a palavra que saiu da minha boca. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo buscar a minha face, se o meu povo se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Todos os dias tinha essa conversa e todos os dias eu estava no templo, aguardando quem era a pessoa que iria orar comigo, concordando com os pedidos diante de Deus. Aí achava 2, 3 pessoas. Eu lembro-me de uma que essa chegava primeiro. É a irmã Lucinha, que é da congregação do Silva Jardim, minha companheira de oração, 5 horas da manhã no templo. E ela está aí, continua firme no propósito de oração, é uma das nossas intercessoras, mas tenho como que testemunha do tempo que eu procurava o povo para orar e só tinha ela e mais umas 3, que eu não quero citar o nome, mas havia mais umas 3 ou 4 para orar 5 horas da manhã no templo. Então, está parecida com a minha história, né? A história de todo profeta é igual. Perseguido, rejeitado, passa por louco. Como é que vai falar uma conversa dessa? Está vendo escrito na Bíblia. A pessoa repete o que está na Bíblia e ainda acha que o profeta é louco. Agora imagine no tempo de Jeremias que a Bíblia não estava toda escrita. A maioria das coisas que ele falava era tudo que vinha diretamente de Deus para ele. Imagine o que é que não pensavam. É um louco, tá doido. Ele é esquizofrênico. Aí que era coisa, chamava até de esquizofrênico. Ele fica vendo coisa aí, é assim, desse jeito. Mas nós vamos prosseguir. Acredito que hoje já não somos os mesmos de há
do período de maio de 2023, quando começamos com chão duro, não tinha estudo de palavra, não. O negócio era só domingueiros. Chegou no templo, a Bíblia já era suficiente no domingo e acabou a história. Claro que eu sei que existem as exceções. Você deve ser uma exceção, provavelmente. Mas você sabe que se fosse a maioria fazendo isso, eu não ia encontrar chão duro. Todos maleáveis para o estudo de 7 em 7 dias. E com muita alegria iam fazer a avaliação, o questionário, porque para eles a Bíblia não era novidade. Não ia ter dificuldade para colocar as respostas do questionário, porque não estava sendo lido agora pela primeira vez. Já estavam acostumados com a Bíblia e não tinha nenhuma dificuldade. Mas graças a Deus, isso foi em maio. Hoje já é outra história. Em maio de 2023, estavam nesse jeito. Parecia que o mundo ia desabar por falar que havia um discipulado com os capítulos da Bíblia, um por semana. E aconselhei, é claro, não é obrigado, mas aconselhei que as famílias não somente esperassem de 7 em 7 dias, mas que diariamente lessem a Bíblia em casa, de preferência um capítulo pela manhã no lugar secreto, um capítulo depois do almoço, enquanto descansa o almoço, e um capítulo à noite fazendo culto doméstico com toda a família. O negócio foi sério, viu? Falar um negócio desse é meio que falar, meu Deus do céu, foi terrível, mas graças a Deus que hoje nós podemos ver a mudança do ministério, meses depois, nem fizemos um ano ainda, e já está assim, essa maravilha. O período que eu estou fazendo esse vídeo aqui, esse estudo, não temos um ano ainda. Estamos aqui nesse dia que eu estou gravando essa edição aqui, nós estamos no mês de julho ainda, finalzinho do mês de julho. E já temos um bom resultado, porque a palavra de Deus não volta vazia. Os que estão obedecendo já não são mais os mesmos. Já imaginou uma pessoa estudar a Bíblia? Que diferença faz? Estudar acreditando que ela é a palavra de Deus? Faz muita diferença. Ninguém é mais, de todos que estão obedecendo, nenhum deles são mais o que eram. Tudo bem diferente, maleáveis para o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha, porque ele gosta de trabalhar em cima da palavra. E quando vê o coração cheio da palavra, ele faz algo tremendo, incomparável. Louvado seja Deus. E aqui nós estamos em Jeremias, capítulo 25, vendo o profeta aqui, relembrando o tempinho que ele passou, falando e o povo sem obedecer. E aí acha ruim com o profeta. Quando Deus vem, aí a coisa fica séria. É melhor você se ajeitar com o profeta, não ficar dizendo que o profeta está pressionando. É melhor você ficar quietinho, obedecer. Não diga que está pressionando, não. Aceite o que Deus está mandando fazer. E o profeta é igual a você, ele também gostaria de ficar do seu jeito, dando desculpa, porque quem não quer fazer, dá desculpas. Eu também gostaria, mas só que eu reconheço que eu só vou ter a perder, só vou perder se eu não fizer o que Deus manda. Ele manda para mim fazer e manda passar para os filhos dele também, para todos fazerem. Então, a começar de mim, madrugadas e mais madrugada gravando as lições, madrugada e mais madrugada preparando questionários, madrugadas e mais madrugada vendo no YouTube quem é que já colocou o nome do discipulador no comentário do vídeo. Começa por mim. Se tem alguém mais ocupado aí do que eu, com 75 anos, a tireoide, só tenho a metade da tireoide, com um filho excepcional e passando de madrugada em madrugada fazendo tudo isso que vocês veem. Por isso que eu digo, quem não quer, dá desculpas, mas quem quer, faz. Então vamos prosseguir, que Deus já tem abençoado bastante. Nem é bom mais a gente lamentar o que a gente passou, né? Porque graças a Deus hoje já estamos em outra dimensão. Louvado seja Deus. Mas como Jeremias estava aqui mostrando os anos que ele já tinha na frente do povo, o povo sem obedecer, aí me deu direito a também falar da minha situação.
Louvado seja Deus. Jeremias 25, de 8 a 14, fala do tempo do cativeiro, do versículo 8 até 14, de Jeremias 25. Jeremias 25, de 15 a 31, fala o cálice do Senhor. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue a minha mão, este cálice com o vinho da minha ira, e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu envio. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas, por causa da espada que enviarei contra elas, contra as nações. Então peguei o cálice da mão do Senhor, isso é Jeremias falando que pegou o cálice da mão do Senhor, e fiz com que dele bebesse todas as nações às quais o Senhor me enviou. Jerusalém e as cidades de Judá, seus reis, seus líderes, para fazer deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. Faraó, rei do Egito, seus conselheiros e seus líderes, todo o seu povo, e todos os estrangeiros que lá residem, todos os reis de Uz, todos os reis dos filisteus, de Ascalon, Gaza, Ecrom, e o povo que restou em Asdod. Edom, Moabe e os amonitas, os reis de Tiro e de Sidom, os reis das ilhas e das terras de Alimar, Dedã, Temar, Bus e todos os que rapam a cabeça. E os reis da Arábia, e todos os reis dos estrangeiros que vivem no deserto. Todos eles estiveram do jeito que Deus mandou Jeremias fazer, bebendo do cálice. Profeta não é brincadeira, não. Ou ele obedece ou obedece. Papai do céu dá cada tarefa, viu? Pra gente. Já imaginou? Mas o Senhor é fiel. Ele vem junto conosco, nos fazendo romper tudo e falar tudo que Ele quer que fale. Na hora que a gente diz, eu vou falar isso, aí o Senhor diz, fale. Ô Senhor, se não estão querendo coisa mais fácil, quanto mais isso, não interessa, fale. Às vezes a gente fala uma coisa que é fácil e o povo não quer obedecer. Agora imagine quando o Senhor fala de coisas difíceis. E vocês bem sabem, nessa trajetória de mais de 20 anos, eu tenho falado coisas difíceis. Muito difícil mesmo. Falar de oração é falar de coisa difícil. Em todo tempo o povo não aceita orar. E eu fico sem saber por quê. Porque orar é falar com Deus. Vai na casa que não ora em casa. Vá no templo que não está orando no templo. Vá no monte que não está orando no monte. Alguns vão e ainda tiram até foto. Mas aí é outra história. A gente já sabe qual é o caso desses. Quero saber aqueles que vão para a obediência, a palavra, com temor e tremor, porque isso não é brincadeira, subir um monte para orar. Para a gente ir com jejum e oração, humildade. É bom nem registrar. É bom nem registrar. Porque só Deus sabe os exércitos de anjos que estão ali para nos guardar. A gente só tem que dar glórias a Deus por ir e voltar vivos. É bom orar no monte, mas a gente sabe que só vê mais aqueles que vão para tirar foto. Mas para orar mesmo no monte, bem poucos. Louvado seja Deus. Mas a gente, profetas e profetisas dos últimos dias, copie os profetas que estão vendo aqui. Vocês estão no livro do profeta Jeremias. Nós. Então, copie. Vá vendo tudo que eu estou em cada capítulo mostrando que ele foi usado por Deus para fazer. E vendo tudo que Deus manda um profeta fazer. E considera porque que Deus mandava dar a oferta ao profeta quando ia até ele. É uma vida totalmente
dedicada ao Senhor. Você sabe que a pessoa fica só dependente para Deus falar e ouvir realmente Deus? Antigamente eles vinham diretamente e hoje sabe que a pessoa está dependente da palavra? Ficar lendo a palavra e ver o que, é que Deus está mandando falar? Porque a gente não fala de qualquer jeito. A gente fala o que Deus manda falar. A gente estuda a palavra, a gente passa o tempo lendo a palavra, porque não existe profeta que pega a Bíblia só no domingo. É aquele que lê constantemente a palavra, tem prazer na palavra, ama a palavra e vive a palavra. Aí tem passagem da Bíblia que a gente lê e Deus disse, é essa que eu quero que fale. Oh, meu Deus. Mas essa, Senhor, é essa aqui. Fale disso aqui. Mas ninguém fala disso, Senhor. Mas eu quero que você fale. Porque todos são profetas nos últimos dias. Filhos e filhas, Atos 2,17, profetizam. Só que tem o profeta que está na liderança, aquele que está na frente dos outros profetas. Aí o Senhor manda falar, e aqueles que estão também como profeta, porque tudo aqui é profeta, porque tudo tem o Espírito Santo e tem a Bíblia. Então, se for se basear no que o Espírito Santo orienta dentro da Bíblia, todos vão falar as profecias que estão na Bíblia. Seja na casa da pessoa que você vai evangelizar, seja no lugar que você vai fazer uma reunião, um congresso, sempre profecia, a Bíblia é profecia. Você prega a Bíblia e está profetizando. E aí, de repente, você se vê com um texto da Bíblia que ninguém estuda, ninguém lê, ninguém quer saber, passa por cima, e você vai falar. É brincadeira? Quando se passa por cima de Mateus, que até gostam de recitar, Mateus 6,33. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí a pessoa olha assim, lê, acha bonito, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Fala, mas quando o profeta vai falar, é outra dimensão. O profeta recebe de Deus a orientação do que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aí a coisa fica diferente, né? Porque buscar o reino de Deus e a sua justiça é você deixar coisas que são lícitas, não é coisas que eram erradas. É errada a obrigação para todo crente deixar, se é que é crente. Falando coisas lícitas que você tem direito, como acontece o apóstolo falando, o apóstolo Paulo falando que os casados vivam como se não fossem casados. Estavam passando uma fase difícil, a igreja espalhada por toda a terra, aquele começo, quando o Espírito Santo é derramado sobre eles, e eles espalhados, sofrendo, sendo crucificados, sendo cortada a cabeça, tirada a cabeça, tudo isso. Agora, como podia um casal viver normalmente, uma vida normal de casal, num tempo como esse? Então, é isso que o apóstolo está falando, e é isso que é hoje. Já na hora de Jesus Cristo voltar, o mundo no estado que está, a gente querendo viver coisas que é lícita, você só de boa no sofazinho com o maridinho, só de boa indo para o supermercado, só de boa indo com o maridinho para um parque, para uma praia, não vai dar mais. Não tem mais como. Se vamos realmente esperar Jesus, se estamos esperando, tem que buscar de verdade o reino. Então, o que, é que vai acontecer? Não estou dizendo que o Senhor vai se contradizer, e Deus não se contradiz. Ele diz para o marido, para o cônjuge, tanto a mulher como o marido, não negar a benevolência. Mas eu estou falando daquela coisa que era aquele tempo, aquela coisa toda, aquele cortejo todo. Vamos primeiro tomar um sorvete, depois a gente volta, vai passando por ali por alguns lugares românticos, no jardim, na praça, e terminar o namoro em casa. Essa trajetória, esse cortejo, essa coisa que é lícito para o casal. Porque nós sabemos que o marido não pode chegar em casa e dizer, e aí, como é que está hoje? Vai ter alguma saidinha aí para mim, alguma coisinha para mim? Isso aí não é para filho de Deus. Filho de Deus sabe como é que um casamento. Como é que se faz com a esposa para poder estar no momento de intimidade. Tem aquele cortejo todo, aquela coisa toda. É isso que é lícito, que é necessário, que é bom, não tem nenhum erro fazer, mas não estamos mais no tempo disso. Agora está no tempo de
Se é um homem de Deus que você escolheu, uma mulher de Deus que você escolheu, ambos vão entender que agora é o tempo de sentar com os filhos, mais do que nunca. Se é para buscar o reino de Deus, a sua justiça, em primeiro lugar, preparar os seus filhos, discipular os seus filhos, porque nós estamos no mundo e você sabe que a criança vai para o colégio e quando volta já é a mesma criança. Mas se você inculcar a palavra na cabeça dos seus filhos, discipulando, ganhando seus filhos, consolidando seus filhos, discipulando, eles serão enviados como homens e mulheres de Deus que podem chegar onde for. Eles vão saber, sempre vão saber de onde vieram, o que estão fazendo e para onde vão. Porque a Bíblia toda nos mostra isso. Se você senta com seus filhos e ensina, eles não vão ter dúvida quem são eles, de onde eles vieram, o que estão fazendo aqui e para onde vão. Começando em Gênesis. Gênesis já mostra a cosmogonia. Todos que leem Gênesis, ensinam aos seus filhos Gênesis, eles não vão ter dúvida de quem eles são, onde quer que eles chegarem. Seja no pré, seja no curso, tudo, de começar do zero, do pré, até chegar à faculdade, eles vão saber. Entram e saem de cada curso desse, em cada estágio, em cada tempo desse, sem dúvida do que eles são. Agora é preciso que a gente busque o reino e a justiça, em primeiro lugar. Mas a gente tem tanta coisa para fazer, e aí, tanta coisa, porque inclusive a gente luta muito por coisas que são lícitas. Luta muito por coisas que são lícitas, aquele melhor colégio para os filhos, as melhores roupas, os melhores calçados, tudo do melhor para nossos filhos é lícito, para a nossa vida é lícito, só que não convém, não é tempo para isso. Tempo agora de você lutar para ver onde estão as almas perdidas, a começar da sua casa, cuidando dos seus filhos, para que eles saiam e voltem da mesma maneira que eles saíram, conhecendo quem eles são, o que estão fazendo aqui, para onde vão. E também você não vai querer um mundo infernal para esse filho que você está criando na santidade. Você quer que quando ele põe o pé fora da porta, encontre um ambiente também saudável. Não alguém lhe esperando na esquina. Então você precisa, além de fazer dentro da sua casa, o ganhar, consolidar, discipular e enviar, fazer lá fora. Porque se você só faz dentro de casa, quando seu filho ou você colocar os pés fora do portão, você já sabe o que ele espera. Aquela pessoa que você não foi tirar da mão do diabo. Aquela pessoa que você não foi libertar no poder do Espírito Santo e no poder da palavra. Está ali aguardando na esquina, na porta, em qualquer lugar. Somos nós que preparamos o ambiente que queremos viver. A igreja tem todo o direito, todo o poder de mudar a história da terra. Mas a gente vive para nós mesmos. Nós vivemos para nós mesmos. Quando acontece, pelo menos cuidar dos filhos, passar o seu tempo evangelizando seus próprios filhos, cuidando, ensinando no dia a dia a palavra, ainda tem uma grande vantagem. Só que vai ficar enclausurado? O céu só dentro da sua casa e o inferno lá fora? Cada passo que você der, sabe procurar ver quem é que vai atrás de você, quem está atrás de você? Para mudar essa história, depende de você entender que assim como eu e você precisamos cuidar da nossa casa, deixar nossos filhos preparados, porque nós ganhamos, nós consolidamos, discipulamos nossos filhos e preparamos para o céu. Não é para esse mundo, para o céu. E agora, eu faço isso? Então, busque o reino em primeiro lugar, dá um tempo para Deus, dá um tempo para Deus, Ele quer mudar a terra, Ele quer sarar a terra, só sara se você se entregar, se eu me entregar, se você te entregar, se você entender que essas coisas todas que você está ocupada, que não pode fazer nenhum questionário, é em vão, vai perder tudo. Eu estou ocupada, que nenhum questionário eu posso responder da palavra do meu Deus. Se fosse de um livro secular, tudo bem, porque o secular vai passar, não vai além do túmulo. Só vai com você até o túmulo, mas a Bíblia não. Você
avaliando o que você aprendeu na Bíblia, esses conhecimentos vão com você para aquele que é o dono, que é a palavra, Jesus. Lá na eternidade você vai estar com ele, nós vamos estar com ele. E quando olharmos para ele, nós só vamos até eu não sei como é o mover do espírito lá em cima, mas eu sei que lá em cima a gente não é igual aqui, tem um corpo incorruptível. E esse corpo incorruptível, com certeza, já é santo, ainda transbordando do que veio no espírito, a palavra, Jesus diz: eita glória, você já veio totalmente transformada pela minha palavra. E chega aqui, recebe um corpo incorruptível. Realmente você é uma cidadã do céu. Realmente, minha filha, você veio, preparou para o lugar certo. É aqui o lugar de você vir do jeito que você veio, totalmente tomada pela palavra e pelo meu espírito. E lá só um banquete celestial, corpo incorruptível, maravilha. É isso que você está fazendo aqui? É essa avaliação da Bíblia, do que você conhece, não perde, porque lá é tudo Bíblia, tudo é Jesus. Não vai precisar ler, porque você olha para Jesus, ele é a palavra. E já leva no coração, no seu espírito selado, então é festa. Já entendeu? Quer buscar o reino de Deus e a sua justiça? É você dar mais valor às coisas espirituais, querer ver o reino de Deus crescer, querer sua família nas mãos do Senhor, seus parentes libertos, sua vizinhança liberta, seus colegas de trabalho liberta, fazer um mundo melhor, para que você tenha uma obra completa. Porque você deixar os seus filhos salvos, santificados, homens e mulheres de Deus, quando eles chegarem na porta da rua, já encontrar aquele que você não evangelizou esperando, porque está esperando porque você não evangelizou. E nem eu, nós. Claro que vai ter alguns que vão ser evangelizados e não vão aceitar, mas você já imaginou a quantidade como diminuiria? Porque tem muita gente que, se você tivesse evangelizado, já estava sendo crente. Porque são os escolhidos. E estão esperando que eu, você vá para dizer para ele que ele é um escolhido e ele vai entender, porque imediatamente o Espírito testifica. Você diz: você é um escolhido, eu vim aqui porque Deus mandou te dizer que Jesus é o caminho. E como ele é realmente escolhido, já vai o Espírito testificando e ele é convencido pelo Espírito e aceita. Mas estão aí, centenas deles, sem ouvir essa conversa, porque eu e você estamos apenas fazendo as coisas que são lícitas. Não estou fazendo nada demais. Estou comprando as coisas que eu preciso, aquela cozinha que eu sempre sonhei, aquele sofá que eu sonhei. Não é assim que a gente faz? Aí o sofá que a gente sonhou, pode de repente, coisas terríveis acontecerem naquele sofá que a gente sonhou. De repente entra alguém que você não foi lá evangelizar. De repente entra alguém que nós não fomos libertar. Quem está livre de uma coisa dessa? Mas tenho certeza que a gente vai diminuir bastante o número desses que poderiam estar entrando e estragando nosso sofá, o número desses que poderiam estar entrando e tomando tudo que a gente tem, se nós evangelizarmos. Sempre vai haver um mal na terra, mas aqueles que vão se salvar estão esperando por mim e por você, para dizer para eles que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Imediatamente, se ele é um escolhido, ele vai ser salvo. Naquela hora, o Espírito Santo convence. E olhe um a menos. Porque os escolhidos só vão viver da maneira santa quando eles descobrirem o que são. E depende de mim e você. Enquanto isso, mesmo sendo escolhidos, mas nós estamos cegos. Não foi alguém despertar, abrir os olhos deles espirituais. Entenderam? Vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E não adianta a gente plantar, a gente semear aqui na terra coisas corruptíveis. Vamos semear no Espírito, que é para vivermos uma vida de santidade, buscando aquilo que Deus sempre buscou, a mudança do ser humano, a transformação para voltar para Ele e tornarem-se filhos de Deus. Então está aqui o profeta Jeremias, capítulo 25, falando Deus falando para ele essas coisas. E ele lembrando ao povo: 23 anos que eu tenho anunciado a palavra do Senhor ao povo, e o povo continua rebelde. Foi necessário que o Senhor viesse, pesasse a mão, tendo um Nabucodonosor para detonar
para poder eles se arrependerem, depois de sofrer tudo aquilo que não precisava sofrer. Muita coisa que a igreja não precisava sofrer, está sofrendo, e se a gente continuar na desobediência, sem levar a palavra, sem fazer aquilo que Jesus mandou e de fazer discípulos, ainda vamos sofrer coisas que não precisávamos sofrer, até a gente nós nos tornarmos preparados para receber Jesus. Jesus não vem buscar uma noiva torta, que não é amiga dele, porque ele diz: sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Enquanto a igreja não estiver fazendo o que ele manda, não é amiga dele, e ele quer uma noiva amiga. Ele vem na hora certa, mas quanto mais nós retardarmos, ficarmos sem ser amigos, e ele esperando que a gente se torne amigo, mais tempos de sofrimento aqui na terra. Se queremos continuar sofrendo, a gente prefere sofrer e ficar preso a essas coisas do mundo. Acha o mundo lindo, agora imagina os céus, né? Você está achando, tá lindo mesmo, tá muito lindo o mundo. Muito lindo, muito cheio de coisas que nos atraem. Mas lá nos céus tem coisas que são para sempre e não tem interrupção. As belezas, as delícias daqui são interrompidas por aflições inesperadas. E lá não tem isso. Então é melhor a gente curtir o que Deus tem preparado para nós, apressando nossos passos, fazendo o que Deus mandou, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Para isso, nós temos um discipulado de excelência, onde somos preparados pela palavra de Deus, de 7 em 7 dias, sem contar a cada dia da semana, dentro da nossa casa, com a Bíblia aberta e estudada, nós e a nossa família. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.